Mas eu não vou apontar o dedo para ninguém, não. Ô Marrinha, você se decepcionou com o Arrascaeta? Você se decepcionou com o fato do Felipe Luiz tê-lo escalado como titular, quando aparentemente o mais correto seria colocá-lo no segundo tempo? E mais, você não se decepcionou com o fato do Felipe Luiz deixar o Danilo no banco, com toda a experiência que tem o Danilo, e escalar o Wesley? Olha, Juca, não me decepcionei Não? com o desempenho geral do Felipe Luiz na competição. Acho que ele foi muito bem e ele mostrou um futebol que tem competitivo para jogar nesse nível de Europa, mesmo o Bayern tendo sido melhor. Não estou dizendo que o jogo foi igual, estou dizendo que, mas com essa possibilidade de mostrar um futebol no nível para enfrentar esses times. Ganhou do Chelsea e perdeu do Bayern justamente. Eu acho que essas decisões ali podem ser questionadas. Eu também escalaria o Bruno Henrique. O Danilo, acho que aí é mais discutível, viu, Juca? Porque os zagueiros do Flamengo em si não foram mal nesse jogo contra o Bayern. Acho que teve O um Wesley problema ali de foi, né? saída. O Wesley é o lateral direito, né? Mas aí não tem como botar o Danilo para jogar de lateral direito nesse esquema do Flamengo. Porque o Wesley exigindo dele cobrir uma faixa de campo muito grande e inclusive atacar, porque senão o time não tem saída, e isso o Danilo não tem mais físico para fazer, né? Sim. Então ele teria que jogar como zagueiro, então eu acho que não foi incorreta a escalação, não. Ele escalou o jogador mais físico. Eu até estava olhando aqui, o Wesley foi o cara que deu os piques mais, atingiu a maior velocidade nesse jogo. Não que isso seja decisivo, mas eu acho que é por isso que ele foi escalar. Eu vi lógica na escalação do Felipe Luiz, mas eu acho que sim, o Bruno Henrique teria funcionado melhor, não só porque o Arrascaeta perdeu aquela bola no gol do Kane, mas por causa disso. No geral, eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, mas que cometeu muitos erros. E aí cometeu muitos erros diante de um Bayern que pressiona muito alto e que não errou. O Bayern chutou, Juca, 4 bolas no gol. As 4 foram gol. Não, chutou três bolas no gol, porque um gol foi contra. Um gol foi do Pulgar, exatamente. Isso, ele chutou, isso. então A tem mais um eficácia chute. do Bayern, a eficácia Tem do mais um Bayern é um chute. negócio maluco. O Kane é um centroavante excepcional, mas era um centroavante excepcional numa tarde excepcional também, porque ele dá 2 chutes que não são fáceis. Não é o gol que ele fez o gol na cara do gol. Ele pegou, o Flamengo errou na saída de bola, errou, mas ele meteu uma bola de fora da área no canto. E a outra, mesma coisa. Então, assim, são jogadores de categoria maior do que a do Flamengo, e eu acho que isso foi decisivo, porque você olha os números, posse de bola quase igual, o Flamengo conclui um pouco mais a gol, disputa direta muito parecida. Então, coletivamente, o time até fez um jogo bom. Só que errou muito individualmente, porque até houve um certo nervosismo, porque o Bayern é fatal. Quando erra-se diante dele, ele massacra. E aí ganhou justamente. Não foi um jogo igual, foi um jogo de um time que tinha jogadores superiores e ganhou do Flamengo, mas que teve, digamos assim, coletivamente foi parecido com o Bayern, tendo essa questão da marcação-pressão muito forte. Mas não me decepcionou, acho que era o jeito que o Flamengo tinha que jogar. Aí teve muita discussão, se jogasse defensivo, eu acho que ia ser mais pressionado ainda, o Bayern fica muito confortável de oprimir os outros clubes. Não é da natureza do Flamengo. Aí as pessoas ficam falando assim, é soberba ficar falando isso, que o DNA do Flamengo... O DNA do Flamengo não é esse. O Flamengo nasceu de um barco que virou no meio da Bahia e o cara saiu que nem um maluco nadando para salvar os outros caras. É um clube de pessoas que tomam riscos. Então, beleza. Você quer torcer para um time que não toma risco, que prefere ficar com a bunda grudada na rede? Seja feliz desse jeito. Não é o Flamengo. Temos aqui um editorial. Juca, dessa pergunta aí que você queria fazer, era decepção e também coisas... Nós já falamos... Eu queria te perguntar isso. Qual é, na tua visão, a maior façanha? E, aliás, compare, por favor. A façanha do Fluminense é maior que a do Palmeiras? Ou a do Palmeiras é maior que a do Não, a façanha do Botafogo é maior que essas duas. Só que não deu em nada. Tá. A façanha por façanha, você entendeu? Acho que o jogo do Fluminense é muito melhor do que o do Botafogo. Não, mas não estou dizendo que foi melhor ou pior. Eu estou falando de façanha. Porque o adversário era maior? Isso que eu quero dizer. Não, o Botafogo defendeu. Entendeu? Eu estou falando façanha.
Não estou dizendo que entendi. jogou melhor ou pior. Você fala, qual foi a grande façanha? O Botafogo ter vencido o PSG, que é o campeão da Europa e tal. Agora, as circunstâncias que ele usou no jogo, jogou retrancado, fechado, PPP. O Fluminense, tecnicamente, taticamente, foi muito melhor contra o Inter de Milão. Mas estou comparando a expressão façanha, você entendeu? Assim, Trajano, eu acho que ganhar, jogando todo retrancado e ganhar por uma bola, é muito mais fácil do que ganhar mesmo jogando o que o Fluminense teve cuidados defensivos e atacando o adversário, mesmo sendo um time melhor. Claro que o PSG é muito melhor do que a Inter de Milão, ninguém está discutindo isso, ficou provado na final da Champions, do que enfrentar o time e criar, como o Fluminense criou, mais de 10 chances de gol e fazer o gol, criar e não ficar dependendo de uma bola vadia, entendeu? Então, eu acho que, para mim, isso é um feito maior do que ficar lá atrás contando com uma bola e se defender muito bem, como o Botafogo de fato se defender, e ficar contando com uma bola. Eu acho, inclusive, que não é isso que a gente devia querer para o futebol brasileiro. Ok, enfrentar eu nem quero também, não. Eu também não quero ver. Aliás, não deu em nada. Aliás, deu na demissão do técnico, né? Quer dizer, deu com os burros Jogou assim todos os jogos. Jogou assim todos os jogos. Primeiro jogo, assim só contra o primeiro jogo, o Botafogo já foi mal, tomou um sufoco nos momentos finais, lembra? Tomou 25 conclusões a gol. O Botafogo acabou o campeonato com 80 conclusões a gol sofridas, 20 por jogo. Desculpa, eu não acho que isso deva ser um exemplo de futebol e fação. Eu acho que foi o pior dos Maria, brasileiros. Não coloca, eu não falei que foi exemplo de futebol. Eu entendi, eu não estou te rebatendo, Trajano. Eu não estou te rebatendo, mas eu acho que é um feito maior o que fez o Fluminense do que o PSG, do que o Botafogo contra o PSG. Mas aí isso que a gente pode falar, incluir, tirar fora os brasileiros, o maior feito foi então do Al Hilal. Não, foi um jogo sensacional. Aliás, de grande decepção, não foi o Fê. O Al Hilal jogou muito bem, mas o City jogou muito mal. Né? Agora, ganhar de 4-3 do jogo é emocionante, gol cá, gol lá, na prorrogação. É um negócio legal de ver. Né? Eles foram para frente. Olha aqui, você pode notar, você que nos vê, e agradeço pela audiência significativa que temos nesse momento, só eu ficar um pouco quieto aqui escolhendo comentários, para os dois começarem a brigar. Eu quase intervim aqui. Não brigamos, não. Nós discordamos da maneira de ver. Não teve nenhuma briga. Olha aqui, tem uma Patrícia minha, Yara Jamal, que manda um Yala. Ela chama Jara Jamal. E ela manda um Yala Hilal. Yala é vamos, vamos. Né? Eu tinha uma tia que qualquer coisa falava assim, Yala, menino, Yala, Yala. Muito bem. E temos aqui também, Zé, o René Câmara, que diz que, perguntando para você quando é que você vai aparecer no boteco em frente ao Clube Municipal da Tijuca. Sei que você era cliente da casa. Sou seu fã. Eu já fui cliente de tantos bares por aí na Tijuca. Eu voltei ao Bar Madrid para variar. Eu sei o bar que ele está falando. Eu não vou lá faz tempo. Da próxima vez, passarei por aí. E tem o Colômbia, também do outro lado da rua, né? O velho Colômbia, em frente ao Municipal. Mas ele está falando de uma ruazinha, onde antigamente era o Colégio Vera Cruz. Tá? Eu sei que você está falando. Na volta, próxima vez, eu passo por aí. Olha, o Anderson Cunha não faça isso, Anderson Cunha. Ele diz, prisão para o Bozo. Chupa, gado. Isso aqui é um espaço fraterno, de união nacional. Deixa o pessoal. Vamos tocar que tem muita coisa pela frente ainda. O Daniel diz que os times... Eu queria falar uma coisa, Juca. Para não passar batido pelo Flamengo, porque o Marinha está aí. Quando os times foram para lá, nós fomos para os Estados Unidos, não, os times vão voltar. Havia uma expectativa que voltasse com o rabo entre as pernas, alguns, outros podiam votar até campeões, não sei o quê. Mas no Flamengo é um time que volta de uma maneira que a gente não se imaginava. Sem o Gerson, que fechou o negócio do Gerson, que o Marinha pode explicar, e com o negócio do Pulgar, que quebrou a perna, não sei o quê. O Flamengo perde o meio de campo ali, é uma coisa importantíssima para o Flamengo. Sem dúvida. Eu queria te ouvir sobre o Gerson, Marinha, lembrando que, ao mesmo tempo, que está na cara que o Jorginho foi uma belíssima contratação, né? Mas, enfim, sim, o Gerson vai fazer falta.
Sim, a gente tinha uma discussão antes do Mundial, quanto que ia abalar a moral dos clubes, eventualmente, ou levantar elas, né? Eu acho que no caso do Flamengo é Tinha meio isso, neutro. tinha isso. É, eu acho que no caso do Flamengo é meio neutro. Fez uma participação ali que estava esperando, deu um certo azar porque pegou o Bahia, porque ele tinha sido primeiro, foi eliminado, ficou com uma sensação média, né? Nem euforia, nem lá embaixo. Mas volta com 2 desfalques significativos. O Gerson hoje, contando a história, o Zenit mandou uma ordem de pagamento que vai ser efetivada na quinta-feira, um pré-datado, como se fosse um cheque pré-datado de 25 milhões de euros, ou seja, 160 milhões de reais, a não ser que ele cancele a ordem, vai entrar na quinta-feira. Por que teve esse pré-datado? Dentro do Flamengo tinha uma desconfiança, porque o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, tentou contratar o Gerson, porque o Jorge Jesus está indo para lá, e o Al Nassr fez uma tentativa de levar o Gerson, oferecer um salário superior, só que ele já tinha assinado o contrato com o Zenit e já estava tudo fechado, inclusive o contrato já dele firmado. Então, é muito difícil a reversão, não vai ter reversão, mas teve essa tentativa saudita aí no final de tentar levar o Gerson, e na quinta-feira vai se efetivar, esse dinheiro o Flamengo vai ter que usar para achar um reforço, porque é um jogador essencial, foi na minha visão, o melhor jogador do Flamengo no Mundial. Um jogador que sustentou ali, foi bem em todos os jogos, no jogo contra o Bahia, sustentou aquele jogo físico do Bahia. E o Pulgar, mesma coisa, jogador essencial ali, estava fazendo uma dupla muito boa com o Jorginho, eles se encaixaram bem. Agora vai ter que ver, o Dela Cruz voltou, se ele vai estar bem, mas vai jogar Jorginho e Dela Cruz. Mas o Dela Cruz tem uma fragilidade física que a gente sabe, que algumas vezes ele se machuca demais. Eu acho que está faltando jogador no meio de campo do Flamengo. Certamente vai precisar contratar alguém para suprir a saída do Gerson e ter além dos que eles já estavam prevendo, que era um ponta, um jogador reserva para o lugar do Arrascaeta. Então eu acho que o abalo, digamos assim, para o resto do ano do Flamengo é mais por esse desfalque, que é muito pesado, que é o desfalque do Gerson. E o do Pulgar também é um desfalque inesperado.